Roberto, vamos pular um pouquinho. Nós estamos numa era tecnológica incrível. Mas quando começou isso? Vocês fizeram, me lembro, uma campanha para o Itaú, falando que cada pessoa tem um computador no Itaú. Como é que foi isso? Ninguém tinha computador pessoal, não existia nem o conceito de computador pessoal. Tanto que um dos presidentes da IBM, na época, zombeteiramente disse: o mundo está preparado para ter 5 computadores pessoais. Vai errar na previsão assim. Essa questão de previsões também dá uma coisa fantástica. Interrompendo um pouco o negócio, o marechal do Estado-Maior do Exército francês disse o seguinte: o avião é uma invenção interessante, mas não vejo para ele nenhuma utilidade militar. Também errou na previsão. São previsões. Agora, o computador pessoal e mesmo o uso do computador em bancos, por exemplo, foi resultado da visão do Dr. Olavo Setúbal, que era um engenheiro, banqueiro da Politécnica, um homem que criou toda a estrutura bancária brasileira, na verdade, porque ele foi empregado pelo tio dele como um jovem promissor, e ele, observando como eram as negociações bancárias, foi criando sistemas que todos os outros bancos acabaram adotando. E ele foi o pioneiro do uso da informática no negócio bancário. E hoje se faz com celular? Hoje faz com celular, hoje não se faz nada sem o computador. Mas na época era uma raridade. Nós começamos com o Sinclair, por exemplo, que tinha seus teclados de plástico, de borracha praticamente, a gente tinha que programar. Hoje é inacreditável o que aconteceu e nós ainda estamos, de uma certa forma, no começo. É verdade. Porque o que vem aí é maravilhoso, é fantástico. Agora, vale a pena então ver esse comercial de 1975, 76 mais ou menos, onde começava a se falar que cada pessoa poderia ter um computador no Itaú, claro, né? Aliás, o Itaú tem 40 anos de DPZ, né? Essa parceria funciona. Vamos ver o comercial então, muito curioso. Que magrão, rapaz! Esse cara é enganador. Tá bom, quem joga bola é o Galinho. Já vi tudo, você entende muito de futebol. Pode parar. Olha, vocês vão me dar licença, eu tenho que sair um pouquinho. Primeira esquerda aí. Não, eu vou ver o meu computador. Certo, não tem problema. O Rolls Royce está aí na porta do chopeiro. Ué, vocês não acreditam? Sim. Acredito. Mínimo. Não, vocês querem ver? Queremos. De agora em diante, os clientes do Banco Itaú têm computador próprio, que mostra em segundos o saldo de sua conta, de sua poupança, os últimos lançamentos e 2001 informações. E o saldo? Fala pra ele mostrar o saldo. Tá bem de vida, hein, garotão? Então hoje quem paga o chopinho é ele. Itaú, pode usar que o computador é seu. Pois é, eram outros tempos mesmo. Agora, o que você já viveu, teve experiência de formar coisas, aventuras nas cabeças das pessoas? Por exemplo, o Baixinho da Caixa, um grande personagem. Nós falamos aqui do Garoto da Bombril. O Leão do Imposto de Renda é coisa de vocês também, né? Coisa sua. O Leão, que muito político, talvez não deva ter gostado. Ou seja, é uma coisa fantástica. O Alfredo, né? O Alfredo do papel higiênico de vocês também. Como é que é essa coisa de inventar um personagem, uma história para entrar definitivamente na cabeça das pessoas? É uma coisa de criação de talento mesmo ou tem uma estratégia por trás? Não, eu acho que tem muito do acaso. Por incrível que pareça, realmente o acaso é um ingrediente muito importante na nossa vida em todos os momentos. Porque cada momento nosso é um momento de decisão de alguma coisa. Esses personagens, eles foram criados numa época pré-pesquisa, eu diria.
As pesquisas hoje e o desenvolvimento do planejamento, a manipulação dos dados com um objetivo, é uma vitória da racionalidade na propaganda. Mas esses personagens, no caso do Leão, o caso do Leão é uma criação da qual eu participei pessoalmente também. Nós tínhamos, não existia na época licitação, as contas governamentais eram escolhidas pela capacidade das agências de fazer bons trabalhos para os outros clientes. Era uma decisão baseada num consenso do mercado. Aliás, uma boa decisão, né? Era uma boa decisão, era uma boa maneira de decidir. Depois, evidentemente, a coisa degenerou, porque entraram muitos aventureiros no nosso negócio que faziam agência para aproveitar as verbas governamentais. É um caso que me entristece muito ver o panorama hoje, por exemplo, que realmente coisas ainda vão continuar acontecendo no negócio da Lava Jato, por exemplo. Então, na época, nós fomos escolhidos porque o Carlos Richbiter era o ministro das Finanças, o Dornelles era o secretário da Receita Federal, o Cláudio Borges era o responsável pela propaganda e nós fazíamos um bom trabalho para os outros clientes, então eles nos procuraram. E nós apresentamos, a ideia de uma certa maneira era mostrar, enquanto que esperava-se que a gente dissesse, olha, paga o seu imposto de renda, porque assim o governo vai poder construir escolas, vai poder construir pontes, vai poder construir estradas. Isso não convencia ninguém. Nós tínhamos, na nossa opinião, a do Delfim também, de que não adianta só prometer coisas boas, você tem que fazer uma ameaça também. E o Leão era uma boa ameaça, era a consciência de que o governo abocanha uma parte do seu trabalho. Diretamente, falar com toda sinceridade. É verdade, é o maior sócio. Nós não esperávamos que isso fosse aprovado, mas, na minha opinião, e eu acho que o Cláudio Borges era careca, o Dornelles era careca também, e a Juba do Leão era fascinante. E eles tiveram a coragem de concordar conosco de que o que a gente tem que mostrar para a população é que realmente o governo é um leão. Ele tira uma parte do seu corpo. Foram corajosos. E adotamos o Leão. Foi apresentado numa convenção, num congresso dos fiscais de imposto de renda e eles aplaudiram. Portanto, havia um consenso de que a verdade prevalece. Era um domador domando o leão, não é isso? A produção foi um drama, porque realmente o domador estava morrendo de medo, porque era a primeira vez que ele apresentava o papel dele fora da jaula. Era no circo, no ambiente do circo, à tarde, a equipe estava dentro da jaula. Havia atiradores. Você não foi, não, né? Você não foi. Não, eu não fui. Havia atiradores na altura dos trapézios, porque se o leão cisma de pegar alguém, você teria que matá-lo. Você vê que o leão está com uma corrente fortíssima no pescoço, porque era muito perigoso. Esse comercial o domador correu um risco de vida, realmente. E ele tinha que memorizar o texto, inclusive. Ou pelo menos fazer os movimentos que o texto em voice-over dizia. Vocês notam que ele está com medo. A iluminação era estranha para o leão também, era toda uma condição difícil. Mas criou um personagem poderosíssimo, que é usado até hoje. O leão desapareceu do imposto de renda a pedido do Sarney pessoalmente. O Sarney, com quem eu mantinha uma relação pessoal, ele me chamou pessoalmente e falou, olha, Dalib, vamos fazer, ao invés do leão, vamos fazer uma gatinha ou um gatinho. E nós fizemos uma gatinha e foi um fracasso total. O leão era um personagem forte, realmente, e permanece espontaneamente hoje. Nós vimos vários trechos dos comerciais aqui. Agora, teve um outro comercial memorável da morte do orelhão. Houve um tempo
nós tivemos muitos orelhões, não tínhamos celular, né? Aliás, imagina furar um pneu na Marginal aqui em São Paulo, em qualquer lugar, você tem que descer para ir por orelhão. Hoje é um perigo, né? É um perigo. Mas as pessoas na época também era um perigo. Na época era um perigo. Agora, as pessoas quebravam os aparelhos de orelhão, danificavam, e existia uma campanha falando sobre isso, de conscientização. Até porque o telefone, por ser um objeto muito difícil na época, havia até um óleo às vezes ao orelhão. E quando havia jogos de futebol e um dos times ganhava, quebrava-se o orelhão, os torcedores do time perdedor quebravam o orelhão também. E não era só quebrar, era também para roubar o orelhão. O orelhão era uma fonte de moedas, quando moedas tinham valor. Então quebrava-se muito o orelhão com prejuízo enorme para a Telesp. Nós fizemos essa campanha da morte do orelhão como para tentar mostrar o orelhão é parte da vida urbana, é um personagem também. E foi impressionante porque havia toda uma arquitetura na queda do orelhão. O orelhão não caía meramente. Era uma época que não existia efeitos computadorizados. Né? Não existia efeito, técnica. Era na técnica mesmo. Esse poste, por exemplo, é um poste. O técnico era um japonês, nós tivemos que ir num lugar que tinha um buraco. Ele construiu um poste de plástico sustentado por um cabo de aço. Ele lá embaixo, e na hora que o orelhão morria, ele puxava o cabo de aço e o japonês dentro do buraco. Dentro do buraco. E o poste de plástico. Enfim, eram recursos que a gente tinha que usar, mas o efeito acabou sendo sensacional. Os atores em volta, por um comercial. E foi um clássico premiadíssimo, né? Ganhou vários prêmios. Levou vários prêmios em Cannes, é um leão. E a Sadia? A Sadia com a DPZ há muitos anos também. Vocês fizeram trabalhos fantásticos. A Sadia, eu me orgulho de ter feito o primeiro slogan da Sadia. A Sadia tem uma história muito bonita porque ela era uma fábrica razoável já em Santa Catarina, que graças a um dos filhos do proprietário que gostava de avião, para poder utilizar os voos, eles começaram a vender aqui em São Paulo. E eu trabalhava ainda na Standard nessa época e eu criei o slogan "Pelo ar para o seu lar". Hoje parece uma bobagem, né? Mas tinha um sentido, quer dizer, realmente o produto vinha pelo ar, vinha de Santa Catarina, que tinha uma imagem e tem uma imagem muito favorável de cuidado, de coisa bem feita. E tinha essa rima tão singela. Pelo ar para o seu lar. Sadia é uma marca muito feliz. Também aconteceu mais ou menos ao acaso, porque era SA Concórdia. Era o nome do frigorífico. Então, pegaram o SA e a última sílaba de Concórdia e deu Sadia, que é um nome muito feliz. Agora, eu quero passar um comercial inteiro, que eu gosto muito, da Tostines. Fala um pouquinho da história. Primeiro aquele slogan fantástico. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Porque vende Depois mais. Vocês optaram por não seguir, não optaram, né? Houve uma... Esse slogan foi criado pelo Enio Mainardi, tá vivo ainda, ativo. Gênio, né? Genial. Sempre é um polemista emérito. E a Tostines foi comprada pela Nestlé na ocasião. E esse slogan era um dos grandes ativos da marca. Você vê como a propaganda é em si, a frase bem feita, o slogan, a marca em si, o desenho da marca, tudo compõe o produto. O produto muitas vezes é a parte fundamental, mas é tudo aquilo que o rodeia. E esse é o grande mérito da nossa profissão, a comunicação que penetra no produto também, que não é só um comercial de televisão, um spot de rádio, cartaz, é o próprio acompanhamento do produto. E a Nestlé tinha um fascínio por esse slogan,
Mas na ocasião a legislação de direitos autorais atribuía ao criador o direito de uso. E o Ennio Mainardi exerceu esse direito de dizer, não, quem criou Tostines vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais, e é um direito meu. E não vendeu o slogan, não aceitou. E foi uma luta, nós tivemos que vencer exatamente. O slogan pertencia tanto à marca que nós tivemos que criar outra coisa para poder superar a ausência do slogan, do grande ativo da marca. E esse comercial fez parte dessa estratégia? Esse comercial fez parte dessa estratégia, mas tinha que ser muito bom para... O nome do... Era Fosfines, na época, um dos produtos da linha, né? Aliás, um comercial excelente. Vamos ver, então. Oi, eu queria falar com seu pai. Ele não pode estar ocupado. Então deixa eu falar com sua mãe. Ela também não pode estar ocupada. Então deixa eu falar com seu irmão é empregada. Você não tá entendendo, rapaz. Tá todo mundo ocupado. Mas ocupado fazendo o quê? Me procurando. Biscoito recheado de creme de amendoim e coberto de açúcar granulado. Novo Fofinhos Cajuzinho. O cajuzinho que virou biscoito. O comercial fantástico. Olha, Roberto, é um prazer enorme estar com você. Muito obrigado. Você sabe que eu sou um grande admirador, grande fã seu. Eu quando comecei a trabalhar em publicidade uma vez, vou te contar o segredo agora, fui ver uma palestra sua no Maxud. Quase fui lá pedir um autógrafo, era esse o Roberto Alívio que eu não conhecia. Agora somos amigos há muitos anos e eu quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado. A história que você tem de criar marcas, fazer os produtos faturarem não é para qualquer um, né? São muitos anos de experiência, trabalho, os seus clientes juntos com você, Itaú, um exemplo de 40 anos de agência, né? E agora esse seu novo desafio aí com a DPZT. Espero que dê muitos frutos ainda, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. E temos que fazer um programa sobre a história do Décio Clemente. Quem sabe um dia eu chego lá. Esse foi o meu querido amigo Roberto Alívio, um dos gênios da propaganda brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente. A pós-graduação à distância ESPM foi criada para oferecer educação inovadora independente de barreiras geográficas e temporais e para democratizar o acesso ao conhecimento. As disciplinas são apoiadas por webconferências, além de encontros presenciais semestrais com importantes profissionais do mercado. E, ao transformar conhecimento em novas oportunidades, forma líderes com o DNA ESPM. Pós-graduação à distância ESPM. Conecte-se com o futuro. ESPM. Quem faz, transforma.